Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas orações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é uma reflexão sobre duas coisas muito sérias na vida cristã: a hipocrisia e a vanglória. Dois péssimos hábitos contrários às virtudes cristãs que Jesus critica exatamente nas autoridades maiores daquele tempo, as autoridades religiosas, mestres da lei e fariseus. Em que consiste a hipocrisia? Em dizerem uma coisa e fazerem outra. A ambiguidade. A palavra hipocrisia significa encenar, falsear. Então, o hipócrita é aquele que encena, que não é real. Um falso eu. Ou quando aquilo que eu falo não corresponde àquilo que eu faço. Isso reflete uma grande dualidade, uma grande lacuna de ser. Porque nós somos chamados a ter uma identidade, uma essência que permeia todo o nosso ser. Interioridade, exterioridade, pensamento, palavra, ação, tudo deve estar em harmonia. Tudo deve ser autêntico. A hipocrisia é uma cisão na nossa identidade. Isso é muito grave. O outro comportamento que Jesus aqui denuncia é exatamente a vanglória. Uma glória dada a si mesmo, buscada para si mesmo. Quando isso acontece? Quando exatamente os mesmos personagens, mestres da lei e fariseus, gostam de ser elogiados, chamados de mestre, chamados de pai, gostam de receber elogios, de sentar nos primeiros lugares, de receber as honras. Reflitamos na gravidade desses dois comportamentos, mais do que comportamentos, desses dois vícios, morais, hipocrisia e vanglória. Além de você não ser aquilo que você diz ser, você ainda deseja ser glorificado. Por isso que é uma glória vã, porque é uma glória imerecida. Não é verdadeira. Não tem um objeto verdadeiro, tem um objeto falso. É muito grave. Denota um caráter dissociado do seu próprio eu. A gente pode pensar isso nesses públicos que Jesus anunciou aqui,
Mas nós devemos pensar muito longe, não. Vamos descer para a nossa casa, a casa do nosso coração. Quantas e quantas vezes nós somos hipócritas e cheios de orgulho e vaidade. Buscamos uma glória vã. Quantas vezes nós podemos não ter, mas desejamos o primeiro lugar, desejamos o elogio, desejamos que as pessoas nos reconheçam. Muitas vezes nem merecemos aquilo, e aqueles que realmente merecem, normalmente não buscam. Queridos irmãos, é uma reflexão que nos coloca diante do espelho, diante de nós mesmos. O que não é verdadeiro em mim? O que é hipócrita, o que é falso em mim? O que está dissociado entre palavra e vida? O que dentro de mim ainda é busca de vanglória? Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos encontrar assim. Sempre há uma semente de um orgulho, sempre há uma semente de mentira dentro de nós que precisa ser extirpada. Mas uma coisa eu gostaria também de chamar a atenção. O início do texto e do Evangelho desautoriza nós justificarmos os nossos erros pelos erros dos outros. Quando Jesus diz: os mestres da lei têm autoridade para interpretar a lei. Deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Quer dizer, o Senhor faz uma grande distinção aqui, importante para nós, porque na maioria das vezes, quando nós vemos esses comportamentos hipócritas ou cheios de vanglória, nós usamos esse comportamento para justificar que aquilo que a pessoa faz, sobretudo se ela é uma autoridade religiosa, está então desautorizado por nós. Não é assim. Nós devemos aprender a respeitar as pessoas, mas saber também o que devemos ou não imitar das pessoas. E muito menos ainda, não devemos usar do pecado, do vício do outro, da imperfeição do outro, para justificar que se ele não vive, eu também não tenho por que viver. Então é uma exortação dupla. É uma exortação sobre o comportamento dos fariseus, mas é também uma exortação para nós, para que nós não justifiquemos nossos erros ou nossa falta de busca por causa dos erros dos outros. Mas quero centrar-me sobretudo no último versículo, quando Jesus não apresenta apenas o erro, mas apresenta o caminho. Jesus é assim. Ele não fica no Evangelho sempre denunciando o que é errado nas pessoas, mas sobretudo ele aponta o caminho. E aqui, o caminho que ele aponta é o caminho da pequenez. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Jesus então chama ao serviço e à humildade. Duas atitudes de quem é realmente autoridade, que podem ser buscadas por todos nós. Quero lembrar aqui de Santa Teresinha, quando ela dizia: busquemos o último lugar. Ninguém vai brigar conosco por causa dele. É um segredo de felicidade. Então vamos rezar, pedindo a Jesus que desperte em nós tudo que em nós ainda vive na hipocrisia ou na vanglória. Que tudo isso dentro de nós, Senhor, seja denunciado por Teu Espírito, porque o Teu Espírito nos revela a verdade sobre nós mesmos. Que nós possamos, Senhor, ter a coragem, ter a unidade do nosso ser, dar-nos o desejo cada vez mais de ajustar para coincidir palavra e ação, ensinamento e prática. E, Senhor, livra-nos de todo orgulho, vaidade, prepotência, espírito de vanglória, que eles não dominem a nós, que nós sejamos aqueles que buscam de fato, Senhor, o lugar do serviço, o lugar da humildade. Dai-nos também, Jesus, a lembrança de que devemos saber separar o joio do trigo, dentro de nós e fora de nós. Quando reconhecermos os erros dos nossos irmãos, saibamos colher o que há de bom neles e também não imitar aquilo que há de mal neles. Ajudai-nos a ter esse discernimento dos Espíritos, Senhor, a também não julgar, a não expor as pessoas em nenhuma circunstância, a guardarmos, Senhor, a prudência das palavras. Ajudai-nos nesse caminho de conversão e de bons hábitos,
uma vida virtuosa, segundo o teu coração. Guarda essa palavra, que a nossa glória seja simplesmente ser quem somos diante de Deus. Pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.